verso 26 em diante, é a leitura que nós vamos fazer para a celebração da ceia. Esses primeiros versículos aqui eu vou ler só para você contextualizar e depois nós vamos entrar no assunto. Na verdade, hoje é uma reflexão em cima desse texto. Então eu vou começar lendo e ao terminar de ler, também terminei a reflexão que gostaria de fazer aqui. Verso 26, capítulo 26 de Mateus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois de amanhã ressuscitarei, irei adiante de vocês para a Galileia. Até esse ponto, Deus e Pai soberano, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Então, queridos irmãos, a passagem clássica, geralmente eu recito isso aqui de cabeça na hora da ceia, esse texto aqui, e muito conhecida de todos nós, mas veja que diálogo interessante começa a partir daqui. Eu ainda não li o diálogo. Olha que diálogo interessante começa a partir daqui. Pedro vai tomar a palavra nesta reunião. Imagine que essa era uma semana importante, era a semana da Páscoa, a semana em que os judeus celebravam a sua libertação do jugo egípcio. Então era isso que estava em jogo ali nesta semana, essa libertação, essa independência, né? Estava em jogo essa saída de uma forma total e completa do jugo, né, da escravidão egípcia. Era isso que estava sendo comemorado nesta semana da Páscoa. E a semana da Páscoa existia justamente para que não esquecessem deste episódio. Não esquecessem que o Senhor, com mão forte, que o Senhor Todo-Poderoso, foi Ele quem lutou diante de Faraó, para que Faraó, enfim, se dobrasse, se curvasse ao pedido de Abraão: deixa o povo ir sacrificar no deserto. Se bem que o povo foi e nunca mais voltou também. Então, Faraó, de certa maneira, tinha razão. Esses caras não vão voltar. Então, é melhor não deixar ir. Então, é melhor não deixar. Você imagina um lugar onde a mão de obra era escrava, onde se construía pirâmide com escravos, onde as casas tinham escravos, tal. Todos os escravos vão embora assim do dia para a noite. Deve ter sido uma depressão total e completa, sem contar que o país estava arruinado de tanta praga. Agora você imagina isso, né? Como é que ficou esse Egito? Ficou o pior lugar da terra para você morar, foi o Egito, depois que os israelitas saíram do Egito. Então essa era a semana e Jesus está exatamente nessa celebração, e ele aí vai instituir a Santa Ceia nesta semana. Por quê? Porque vai acontecer alguma coisa que vai remeter a essa ideia de libertação, de virada de chave. Olha, a partir de agora, o Cristo venceu a morte. Olha, ele já venceu tudo aqui na terra, só falta agora vencer a morte, o sobrenatural, aquilo que ninguém entende, só falta agora fazer isso. E ele venceu a morte, ele vai voltar, vai ressuscitar e vai ser elevado às alturas. Quer dizer, esta semana é um marco, meu Deus, é um marco principal da cristandade, é esta semana. Ele então usa a Páscoa, porque também é um marco importante demais, e ele institui a ceia para que o seu nome fosse lembrado pelos séculos dos séculos. Para que isso acontecesse, era necessário que fizessem assim.
Só que isso passa a noite toda. Esse acontecimento, eu estou narrando assim em 5 minutos, mas é a noite inteira. É a noite inteira, porque o cordeiro estava lá sendo assado e sendo consumido, e eles estavam falando, e eles estavam conversando sobre os acontecimentos, até mesmo sobre a própria libertação, né, do povo do Egito. Enfim, era isso que era celebrado, era isso que era falado. Isso leva a noite toda. E durante essa noite toda, Jesus traz essa ideia: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Olha só o que ele diz: está escrito. Ele fala de uma profecia. Hoje vai se cumprir essa profecia. Aí Pedro era duro demais, né? Levar Jesus para a cruz era duro demais, né? E ele fala da sua morte, mas a minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, verso 33, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Meu Deus do céu, se Pedro conseguisse manter o que ele disse aqui, a profecia não teria se cumprido. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Esta noite serei pedra de tropeço para todos vocês. Olha, vamos ter um problema essa noite. Vamos ter um grave problema esta noite. E aí Pedro chega: não. Mas Pedro não disse isso para dizer só isso. Disse Jesus: em verdade lhes digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Você é uma pedra de tropeço, sim. Você vai me negar 3 vezes. Essa noite. Não! Como assim? Não. Como? Não vou negar o Senhor. 3 vezes ainda? Não, talvez uma. 3 vezes não. Não, 3 vezes é demais, Senhor. Aí parece que Jesus passou do ponto, né? 3 vezes? Passou do ponto. Como assim? Agora é um detalhe, né, irmãos? Que esse curso que os discípulos fizeram com Jesus de 3 anos, 3 anos aprendendo com Jesus pelas ruas, nos montes, nas casas, nas praças, na sinagoga, no templo. Jesus ensinava em todos esses lugares. Jesus era um judeu comum que, vamos dizer assim, que entendia a sua fé e transmitia a sua fé. Onde está a sua fé? E aí eu vou falar assim: a sua fé que aprendeu dos seus pais. Ele até então ele não era rechaçado como um judeu. Ele falava de quê? Das profecias dos profetas. Ele falava sobre o que os profetas falavam a respeito dele. Ele aqui está falando mais uma vez exatamente nisso. Olha, a noite chegou. É essa noite que eu vou ser pedra de tropeço para vocês. Aí chega Pedro: não, de forma alguma. Não, você inclusive vai me trair 3 vezes. Não. E gozado, né? Que no final desse texto aí, todos vão dizer que não vão trair. Todos vão afirmar que não vão trair. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Esses homens que chegam depois de 3 anos aprendendo com Jesus, eles estavam prontos para a missão? Você há de convir que esse dia é o dia da formatura, né? É o dia final. Eles estavam prontos para a missão? A sua fé estava pronta para a missão? Longe de estar prontos, irmãos. E a gente até sabe disso dentro de um outro contexto. Quem aqui faz uma faculdade e sai dela pronto?
Você estuda, e quando, no final das contas, quando sai da faculdade, você vai para a vida profissional e fala, meu Deus, eu não aprendi isso direito. Meu Deus, olha só, meu Deus, meu Deus. E aí você, quem é que falou? Ué, então onde é que você se aprontou? Você se aprontou na caminhada, no processo, não é? Aqueles conhecimentos teóricos que você teve ali foi só para dizer assim, bom, agora você pode, mas vai ter um monte de dúvida, né? Todo mundo que sai de uma faculdade para viver a sua profissão, o que mais tem é dúvida. Tem que colar com uma pessoa que já sabe, que tem a boa vontade de não te escrachar muito e ensinar você e passar para você os detalhes daquilo ali e tal. Não, mas aqui é diferente, tal. A gente faz assim, a gente faz assado, cada lugar faz de um jeito. E aí você aprendeu de outro. Não é assim? Pois é, a escola de Jesus com os discípulos foi mais ou menos assim. Tanto é que eles chegam nessa hora e não entendem o que o Senhor está dizendo. Muito pelo contrário, eles agora estão trabalhando contra o mestre. Eles dizem, não, a profecia não vai se cumprir. Como assim? O que a gente mais quer não é que a profecia se cumpra? Porque se a profecia se cumpre, o que eu falo é verdadeiro. O que eu creio é verdadeiro. Agora, se a profecia não se cumpre, o que eu creio? E todos os discípulos disseram o mesmo. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Todos disseram a mesma coisa. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Só que, reparem, para a maioria dos discípulos, ele disse, sentem-se aqui, porque eu vou ali orar. Aí ele separou 3 discípulos, os 3 mais chegados, para acompanhá-lo mais de perto. Para esses primeiros aqui, ele disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ah, sim. Os primeiros sentem-se aqui. Mas esses 3 eram os 3 mais próximos. Eram os 3 assim, não é, que ele estava confiando bastante. Aqueles que tiraram nota 10. Estes 3, ele disse assim, fiquem aqui e vigiem comigo. E ele aí agora vai se distanciar um pouco mais para ficar com mais intimidade com o Pai. E agora que Jesus está triste e angustiado. Uau! Uau, 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 uau. Dá Rivotril para ele. Dá esse aí que o pessoal gosta de tomar, como é que é o nome? Bromazepam para ele. Dá bromazepam para ele. Dá bromazepam para ele. Não é, porque às vezes as pessoas estão tristes, aí toma remédio. Jesus estava triste. Jesus tinha motivo para estar triste. Jesus tinha as condições para estar triste. Ele estava triste, estava deprimido. Não está a palavra deprimido lá, mas é a mesma coisa. Aquela tristeza, estava para baixo. Estava para baixo, Jesus. Jesus estava... Jesus nem conhecia os jargões do século 21, né? Só alegria, irmão. Jesus, só alegria. Peraí, deixa a tristeza, só alegria, Jesus. Jesus estava triste, irmão, triste. Para baixo, semblante caído, angustiado. Quem já sentiu uma angústia aqui, levanta a mão. Olha só, você sabe então o que eu estou falando, né? Aquele aperto no peito, aquele negócio que você não sabe definir o que é. Caramba, está chegando a hora da cruz. Isso não vai dar certo. Meu Deus, está chegando a obra da cruz. E qual é a oração que ele faz? Irmãos, a tristeza é muito grande e ele está preso num corpo
que ele é poderoso, mas ele não pode. Você sabe de uma coisa que Deus não pode fazer, porque ele se limitou a fazer? Mudar a vontade dos outros. Eu não posso mudar a vontade deles, me botarem na cruz. Eles vão me botar na cruz. Eu posso fazer um cego ver. Eu posso fazer um coxo andar. Eu posso fazer uma doença, uma enfermidade ir embora. Mas eu não posso fazer eles mudarem de ideia, de querer me botar na cruz. Esse milagre, ele se limitou a fazer. E aí ele pede ao Pai. E aí ele faz aquela oração que, sinceramente, se a Bíblia não tivesse sido escrita por Deus, essa oração não teria sido escrita. Como é que é? Na hora H, na hora do vamos ver, ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, eu não quero ir para a cruz, porque preso nesse corpo aqui, olha, vai ser uma carnificina. Vai ser algo assim, caramba, eu não vou aguentar esse negócio, não. Ele estava diante da ira de Deus. O seu sacrifício foi para aplacar a ira de Deus. Ele agora, não, será que pode ser de outro jeito? Não pode ser de outro jeito? Não pode ser de outro jeito? E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja conforme eu quero, mas se perguntar para mim, eu não quero não. Se perguntar para mim, a gente vai dar uma outra solução para esse problema. Até porque a solução do problema, quem inventou foi ele mesmo. Esse problema resolve assim. É assim que esse problema se resolve. E ele estava ali agora para morrer em nome de todos. Em nome de todos. Uma morte preciosa por todos. E nesta hora, ele tem consciência de si completamente, que é o Filho de Deus encarnado e que vai ser sacrificado. Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Como assim? Não quer? Querer eu não quero não. Estou aqui debaixo de obediência, de ordem. E voltando para os discípulos, achou-lhes dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Aqueles três estavam incumbidos de vigiar. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De quem Jesus estava falando ali? Ele sabia que ele tinha as condições. Mas quem é que estava gritando naquela hora dentro de Jesus? A sua carnalidade. A humanidade de Jesus estava clamando naquela hora. Por isso a sua tristeza. Por isso a sua angústia. Ele diz: gente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem e vigiem. Orar é o sobrenatural. E vigiar é o que nós podemos fazer. Vigiar, eu estou olhando para um lado, para o outro. É o que eu posso fazer. Vigia. Vigia para o pecado não te levar. Vigia para os desejos íntimos, os desejos interiores não te levar. Vigia. Mas se vigiar sozinho, não vai dar certo.
Se vigiar sozinho, vai falhar. Então, ora também. Vigiem e orem, porque a carne é fraca. O interior da gente é frágil. A gente cede sem o Espírito por perto. A gente dá o braço a torcer. A gente muda sem o Espírito por perto. Olha, se o Cristo falou isso, meus irmãos, que fará eu e você, né? Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Fez a mesma oração. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Como assim? Os discípulos foram chamados a atenção 3 vezes, irmãos. Foram aprovados nessa prova aí. No final de 3 anos, eles ainda não conseguiam nem se manter despertos para a oração. Mas no final de suas vidas, todos enfrentaram o martírio de cabeça erguida. Todos foram martirizados no final da vida. No martírio de Jesus, saíram correndo. E no final das suas vidas, aí sim o curso estava completo. Agora, todos tinham condição de serem martirizados. Passaram e tomaram o cálice que Jesus tomou lá. Ah, agora eu sei. Pedro, inclusive, diz a tradição que ele disse que não era digno de ser morto como o seu Senhor. Então eles pegaram e inverteram a cruz e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Olha só, para não ser morto como o seu Senhor. Mas crucificado foi. O nível de escárnio era muito grande. Estes foram os homens de Jesus. Este foi esse dia em que ele implantou a ceia. Foi esse o dia de angústia, dia dramático, dia de muita lembrança triste, mas que cumpria a profecia. E ele só ratificou o seu poder porque ele foi para a cruz, morreu e voltou da morte. Gente, quem é que volta da morte sem ser o próprio Deus? Ninguém faz isso. Ele foi visto por aproximadamente, está escrito em um dos evangelhos, se não me recordo agora onde foi, ele foi visto aproximadamente por 500 pessoas. Não foi uma nem duas testemunhas. 500 pessoas. Você sabe o que são 500 pessoas? Deve ser o dobro de pessoas que tem aqui hoje, nesse lugar aqui, que eu acho, deve ter umas 250 pessoas aqui hoje. Deve ser o dobro de pessoas que tem aqui hoje. 500 pessoas. Viu Jesus. Viu subindo aos céus, Senhor. Não dá para calar o relato de 500 pessoas. 500 pessoas numa sociedade dessa representam quase 3 cidades. Uma cidade, nesta ocasião, tinha 150 pessoas aproximadamente. Uma cidade normal. As cidades portuárias e as cidades que eram rotas comerciais tinham muito mais. Mas se ela não tivesse uma rota comercial e se ela não tivesse um porto, então ela tinha 150 habitantes. Quase 3 cidades da época viram a intenção de Jesus. Espalha essa gente ali no Oriente todo, você vê que essa notícia foi longe. Então, queridos irmãos,
Nós estamos hoje aqui para celebrar esse dia. Esse dia que era um dia que precisava acontecer. Tinha que acontecer. Jamais poderia ocorrer o que Pedro disse no início. Para quê? Para que a obra profética anunciada, para que todo o projeto de Deus se cumprisse na vida da humanidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é perpetuando este conhecimento. Perpetuando esta ideia. Jesus morreu na cruz. Mas todo mundo morre. E muitos escravos morreram na cruz. Mas só o Cristo fez desse momento um momento glorioso. Porque ele estava no comando de tudo isso. Ele entregou o Espírito e depois reaveu o Espírito de volta e voltou 3 dias depois, como estava escrito. E não foi visto nem por um nem por 2 pessoas. Foi a notícia da época. Se tivesse Instagram, rede social, meu Deus, teria bombado. Ah, não tinha só a boca das pessoas. Então, foi. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,